Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus esteja com você. Uma excelente quinta-feira para você, tá? Hoje, dia 9 de julho, e aqui estou mais uma vez, na graça de Deus, para trazer até você a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Então, vamos para a palavra de Deus. O Evangelho desta quinta-feira se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacode a poeira dos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, terceiro dia consecutivo que nós estamos falando de missão, de chamado, de envio, a esse ponto do Evangelho de Mateus, finalzinho do capítulo 9, início do capítulo 10 e diante. Então nós estamos agora no versículo 7, inclusive o último versículo do Evangelho de ontem: em verdade vos digo, anunciai o reino dos céus, anunciai que o reino dos céus está próximo. Então o Evangelho de hoje, ele apresenta Jesus enviando em missão os apóstolos, e antes de partir, claro, ele dá uma ordem muito clara, aquilo que eu já disse: pelo caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Então, esta é a essência da missão cristã, da igreja, anunciar justamente que Deus está perto, o reino já começou em Cristo. Aquilo que eu falava, o reino não está distante. Primeiro Jesus ensina a dizer, olha, não vamos, ensina a dizer e não a condenar. Diga que o reino de Deus está próximo. Basta, basta isso. Mas Jesus, ele não envia apenas para falar. Ele diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Ou seja, o anúncio do reino precisa ser acompanhado por gestos concretos de amor, misericórdia e libertação. Amor, misericórdia e libertação. As palavras convencem, mas o testemunho é capaz de transformar. E em seguida, Jesus, ele faz uma afirmação que atravessa os séculos. De graça recebestes, de graça deveis dar. E tudo aquilo que somos e temos é dom de Deus. Tudo que temos e somos é dom de Deus. A fé, a vocação, os talentos, a própria vida são presentes recebidos gratuitamente. Por isso, o discípulo não pode transformar a missão em busca de vantagens pessoais, prestígio, de interesses materiais, de jeito nenhum. Então, quem experimentou o amor gratuito de Deus, ele é chamado a transmiti-lo com a mesma gratuidade. Mas Jesus, ele pede aos discípulos que não levem ouro, não levem prata, não levem provisões, ou seja, não levem bens financeiros. Não significa desprezar os bens materiais, não é isso. Já falei em outros momentos, como alguns que até começam a acusar que a igreja é rica, como é que a igreja tem coragem de falar dessa forma, porque a igreja tem isso, os padres, eles moram em casas boas, andam em carros bons. Não significa isso. Aí alguém que toma como ignorância, para poder justificar coisa que não é. A verdadeira força evangelizadora, nós sabemos, não está no recurso humano, naquilo que nós possuímos, mas na confiança em Deus e na fidelidade do Evangelho. Então, ali Jesus ele fala depois da hospitalidade. Os discípulos devem permanecer na casa deles, aquelas casas que os acolheram,
E ali eles oferecem a paz. Naquela casa, naquele lar, a paz esteja nessa casa. Eu todo dia falo com vocês, porque eu todo dia estou entrando na casa de vocês. Todo dia eu estou entrando na sua casa. Então, por isso, eu tomo como base essa paz para dizer, essas palavras para dizer aquilo que Jesus pediu. A paz esteja nessa casa. Então, é bonito perceber que o primeiro presente que o cristão leva é a paz de Cristo. Uma família cristã deve ser a casa onde reina a paz, onde reina o perdão, onde reina a presença de Deus. E por fim, Jesus diz que não foram escolhidos ali, os discípulos devem, que não foram escolhidos. Os discípulos devem sacudir a poeira do pé logo depois daquele não acolhimento. Tá? Tem a questão da não escolha, é Jesus que envia, não, Jesus envia, depois o acolhimento. O acolhimento. São aqueles que não são acolhidos, os discípulos devem sacudir a poeira dos pés e seguir em frente. É muito interessante, eu gosto muito particularmente dessa passagem bíblica, por quê? Diversas vezes, é claro, né? Quem nunca enfrentou nenhuma dificuldade na paróquia, na comunidade, com o padre? Eu acho que todos nós padres, sobretudo nós que já estamos um pouco mais vividos dentro do ministério, já enfrentamos alguma dificuldade. E diante da dificuldade, não só no ministério, mas diante de qualquer dificuldade, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa vontade? Jogar tudo para cima, não é? Largar tudo para lá, deixar tudo. Não vou mexer mais com isso, chega, não dá mais para mim. Então, aqui, não devemos responder com revolta o que Jesus ensina. Nós não devemos responder com revolta ou condenação. O discípulo, ele deve anunciar sempre o amor, a liberdade. Quem acolhe, acolhe Cristo. Quem rejeita, faz a sua própria escolha. Bom, rejeitou, não aceitou, está fazendo a sua própria escolha. E nossa missão é continuar, é semear, é continuar. Não deu certo aqui, não deu certo nesse pedaço de terra, sacode a poeira dos pés, ensina Jesus, vai para o outro lado. Você vai encontrar campo bom para a missão, né? Vamos encontrar campos bons de missão. Então isso nos ensina muito, por isso eu falava, me inspira muito essa palavra, né, de Jesus. Sacode a poeira dos pés, mas não deixa de fazer. Qualquer problema, qualquer dificuldade que porventura você enfrentar também, não para naquilo ali não. Sacode a poeira dos pés e segue em frente. Peçamos ao Senhor a graça de sermos verdadeiramente missionários, né? Talvez não sejamos enviados para terras distantes, mas somos enviados diariamente na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, ali mesmo na nossa cidade, e que levemos a todos a paz, a esperança e a alegria do Evangelho. É isso que eu gostaria de partilhar com você hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.